Em evento no Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Brasil seria um país pior se não tivesse tido o inquérito das fake news. Ele falou algumas coisas e alguns aspectos das falas do ministro me chamaram a atenção. Em um dado momento, na minha interpretação, ele deu a entender que eles tinham a noção de que se o STF abrisse um inquérito de ofício, eu fiquei com essa sensação, eles tinham a noção de que era algo indevido, talvez até mesmo ilegal e inconstitucional, porque em um dado momento ele falou o seguinte: o Toffoli assumiu o ônus de fazer a abertura do inquérito, que depois ele colocou como relator o Moraes. Mas como você vai assumir o ônus de uma abertura de inquérito se tudo fosse realmente seguindo rigorosamente a Constituição e todo o arcabouço legal brasileiro? Minha interpretação pode estar errada? Pode, mas me pareceu que eles tinham a noção de que aquilo não era devido. Daí o porquê assumir o ônus na abertura do inquérito. Tá? Então, essa foi a minha interpretação. Mas outras partes também das falas do ministro Gilmar Mendes me chamaram a atenção. E é sobre o que ele falou neste evento que eu vou repercutir no vídeo de hoje. E eu estou me baseando nesta reportagem do Poder 360, que já diz na manchete: Brasil seria pior sem o inquérito das fake news, diz Gilmar. Aqui eu vou pegar direto o ponto que eu quero começar a reportagem, a partir do terceiro parágrafo. O decano relembrou a época em que Moraes chegou ao STF em 2017, indicado pelo então presidente Michel Temer. Disse que naquele momento discutíamos o que seria o Brasil a partir de 2018. Pessoal, nessa época, nem sequer Bolsonaro tinha sido eleito, nem sequer tinha tido as eleições. Então, de acordo com a reportagem, já em 2017, os magistrados estavam discutindo o que seria o Brasil a partir de 2018. Uma coisa é eles discutirem como sendo cidadãos comuns. Ok, só que aqui depois, vendo toda a história passar, de fato, eles que eu digo o próprio STF, acabou legislando, acabou tomando decisões ultra mega questionáveis pelo pessoal do direito. Eu já vi juristas, advogados, promotores, gente graúda no direito falar: isso aqui é indevido, isso aqui não pode, o STF está invadindo competências, isso ao longo do governo Bolsonaro e até os dias de hoje. Quando eu vejo aqui na reportagem o Gilmar falando que desde 2017 eles discutiam o Brasil, eu não entendi nada. Porque quem tem que discutir o Brasil não são os políticos eleitos pelo povo. Então você tem o Congresso Nacional, que vai criar leis, alterar a Constituição. Você tem o Poder Executivo, que também dá os seus pitacos na legislação junto com o Congresso, executa, toca o país, e o Judiciário, na minha leitura de leigo, tem que basicamente fazer cumprir a Constituição e o arcabouço legal brasileiro que foi determinado pelos eleitos do povo, certo? Então, eu já achei isso aqui muito estranho. Por que eles estão discutindo o Brasil a ponto de interferir no Brasil? Na prática, nos últimos, 6 anos, o STF tem tido um papel extremamente atuante. E vários especialistas falando que fora de suas atribuições. Mas seguindo aqui, aspas, aventamos a possibilidade de que, naquele quadro, seria necessário uma investigação, aquilo que depois a imprensa passou a chamar inquérito das fake news. Toffoli assumiu o ônus de instaurar este inquérito em 2019 e designou Moraes para ser o relator. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas certamente o Brasil seria outro e pior não fora essa instauração e a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do inquérito. E aqui uma palavrinha me chamou a atenção, uma expressão, que o Toffoli assumiu o ônus de instaurar este inquérito. Aí eu pergunto, enquanto leigo, então este inquérito aberto de ofício pelo STF, talvez possa não ter seguido aí a Constituição Federal, o arcabouço legal brasileiro? Será que é por isso que teve que ter essa coragem para assumir o ônus? Porque para mim é o que está implícito nesta frase do Gilmar Mendes. Para mim soa como uma espécie de confissão de que algo errado foi feito, mas para um bem maior. Fiquei com essa impressão.
na visão dos magistrados, por um bem maior. E aqui eu quero até repercutir com vocês a posição do Marco Aurélio Melo, que até então era ministro do STF e foi voto vencido. Olha o que disse o Marco Aurélio, tô até pegando aqui uma reportagem antiga da CNN, mas fala o seguinte nessa parte, ó. Violação do sistema penal acusatório, segundo Marco Aurélio. O plenário do STF confirmou por 10-1 a validade do inquérito em junho de 2020, pouco mais de um ano depois de sua abertura. O único a divergir foi o então ministro Marco Aurélio. Ele entendeu que houve violação do sistema penal acusatório, que separa as funções da acusação e julgamento. Já o procedimento não foi provocado pelo Procurador-Geral da República. Segundo ele, as investigações têm como objetivo manifestações críticas contra os ministros que, em seu entendimento, estão protegidas pela liberdade de expressão e de pensamento. Então essa aqui foi a posição, o voto vencido do Marco Aurélio, mas até então ele era decano do STF, mais um magistrado, alguém do direito, uma pessoa graúda, vamos dizer assim, com notório saber jurídico, discordando totalmente da forma como este inquérito foi aberto, né? No caso de ofício, sem a Procuradoria Geral, sem nada disso, tá? Então acho que é importante também esse registro. Seguindo aqui, segundo o magistrado, à época também estava em discussão o chamado gabinete do ódio e de perseguição que depois se materializou contra o próprio STF. Segundo ele, o Brasil tem vivido tempos estranhos e desafiadores. Neste ponto eu concordo com o Gilmar, mas talvez pelos motivos diferentes. Tem um pool enorme de pessoas no direito apontando que coisas estranhas e indevidas vêm sendo feitas pelo STF. E aí, neste sentido, eu concordo com o Gilmar, quando ele diz que o Brasil tem vivido tempos estranhos. Porque se essas pessoas estão certas de que o STF vem fazendo coisas erradas e indevidas, de fato, vivemos tempos sombrios. De fato, aí eu sou obrigado a concordar, pelos motivos diferentes. Mas seguindo, a declaração se dá poucos dias depois de um ataque a bombas ser realizado na frente da sede do Supremo, que levou ao repúdio de integrantes do tribunal quanto ao episódio. E não só do tribunal, eu não vi ninguém aplaudir. Eu repudiei, toda a direita repudiou, o Bolsonaro repudiou, eu não vi ninguém aplaudir. Não foi só o tribunal, todo mundo repudiou. Em fala no dia seguinte ao atentado com bombas na Praça dos Três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes também citou esse caso do gabinete do ódio e disse que o homem-bomba seria fruto de discurso de ódio contra instituições. E aqui tem as aspas para o Moraes. Uma outra coisa que eu acho que não é devida, eu sou leigo na área, mas até para um leigo é absurdo, soa como espantoso. Como que o magistrado, que pode ter que julgar casos, esse caso vai chegar para julgar, ele já fica falando fora dos autos, dando opinião, nem sequer terminou a investigação. Mal aconteceu o evento e ele já estava dando entrevista. Isso aqui não pode ser boa prática. Não pode, porque se fosse, magistrados do mundo inteiro teriam esse comportamento. E até onde eu sei, não sou especialista no direito, mas eu não vejo, nem na mídia internacional, no pouco que eu vejo da mídia internacional, magistrados falando fora dos autos, dando palpite o tempo todo. Então aqui também um outro comportamento que, enquanto leigo, me espanta. Eu acho que não tem sentido, não é prudente, do meu ponto de vista. De novo, não estou dando notícia, não estou dando informação, estou dando o meu ponto de vista de um cidadão leigo que não é do direito, mas que eu acho que isso aqui não é prudente. Tá? Não é prudente. Seguindo aqui na reportagem. Ao elogiá-lo, Gilmar Mendes também falou sobre a atuação do ministro enquanto presidente do TSE durante a eleição presidencial de 2022, especialmente no que tange aos questionamentos direcionados à urna, cujo intuito seria justificar alguma forma de golpe, segundo Gilmar. Até hoje, cadê as provas de tentativa de golpe? Do que surgiu até agora, eu não estou convencido. A não ser que surja alguma coisa a posteriori. Até o momento, eu não estou convencido mesmo. E eu acho que se tivesse alguma coisa, alguma prova contundente, robusta, eu acho que o Bolsonaro já estaria preso há muito tempo. Então, para mim, por enquanto, narrativa pura, do meu ponto de vista. Se amanhã vier provas cabais, a gente muda de opinião. Aspas. Todo mundo hoje sabe que o intuito era perturbar o processo eleitoral e justificar alguma forma de surto ou de golpe. E isso foi evitado graças a essa ação desafiadora do ministro Alexandre de Moraes.
O que o Gilmar aqui chama de ação desafiadora do ministro Alexandre de Moraes? É no sentido de que não seguiu devidamente o processo legal, de que houve abusos? Estou perguntando, é uma interrogação. Estou questionando, porque se for, aí vai de encontro com que várias pessoas do direito, conforme eu já falei ao longo do vídeo, vêm falando que abusos ocorreram, que talvez supostas inconstitucionalidades e supostas ilegalidades tenham acontecido. Será que é nesse sentido que fala em ação desafiadora? Porque se foi cumprindo a lei e o arcabouço legal, não seria uma ação desafiadora. Seria uma ação efetiva cumprindo rigorosamente a lei, todo o arcabouço legal. Tá? Aqui eu estou fazendo questionamentos. É que algumas palavras me chamam a atenção, porque me parece que é uma forma diferente de falar uma outra coisa que talvez não convenha falar de maneira explícita. Mas também isso aqui é especulação da minha parte. Coloquem nos comentários se vocês também ficaram com essa mesma percepção do que eu. E para finalizar, vocês viram o tumulto durante as eleições. A Polícia Rodoviária Federal impedindo pessoas de chegar à urna. Isso foi extremamente desafiador. E aqui eu até resgatei uma reportagem da CNN, porque eu me lembro na época que o ministro Alexandre de Moraes falou que a Polícia Rodoviária Federal não impediu que os eleitores fossem votar. Tá? Então aqui fala, Alexandre de Moraes diz que operações da Polícia Rodoviária Federal não impediram eleitores de votar. Se for deste evento aqui que o ministro Gilmar está falando, o próprio Alexandre desmente o Gilmar. Pelo menos de acordo com a reportagem da época, no caso aqui que eu trouxe da CNN Brasil. Tá? Então aí também algumas incongruências. Bom, pessoal, este foi a matéria, né, que eu quis repercutir neste vídeo, as aspas do ministro Gilmar Mendes. Tá? Eu acho que algumas coisas chamam a atenção porque parece que vai no sentido de convergir com os críticos do STF, e quando eu falo críticos, críticos especialistas do direito. Me parece que pode ser realmente que essas pessoas não estejam tão erradas assim quando apontam supostas ações indevidas do STF. Mas como eu não sou do direito, eu sempre falo, não sou especialista, aqui eu estou dando uma opinião de cidadão leigo, eu estou tentando montar aqui o quebra-cabeça. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com as minhas observações e com as minhas dúvidas em relação ao que eu tratei neste vídeo, e aí comentem, né, detalhem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês me seguem em todas as redes, em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho tem o meu username. Em todas as plataformas, rigorosamente todas, vocês me encontram desta maneira, então fica aí o convite. E até o próximo vídeo.